alunos do primeiro ano, vamos aí ao PET 2, segunda etapa do ano. Vamos lá. Foi lançado então recentemente o PET 2 e nós vamos gravar semanas. Ao invés de 4 semanas, serão 6 semanas. Vamos então à primeira semana. O assunto agora é outro. É o estudo da mecânica. São vários ramos da física. A mecânica vai estudar os movimentos. Dentro da mecânica, nós temos a cinemática, que estuda os movimentos sem preocupar com as causas. A estática, que estuda os corpos em equilíbrio. E a dinâmica, onde estudaremos as causas dos movimentos, tanto para que surja o movimento ou para que ele deixe de existir. Entrarão as leis de Newton na dinâmica. Então, o primeiro passo aqui é um lembrete que a gente tem que trabalhar com unidades de medidas padrão. Porque ao longo da história, muitos países e povos adotaram medidas, cada um a seu modo, suas colônias, e por aí vai. Em 1960, então, na França, foi criado o Sistema Internacional de Unidades, para ver se todo mundo falava a mesma língua nas unidades. Não funcionou muito, não. Não funcionou muito, não. A Inglaterra é um país muito ancestral, né, ligado à realeza, reinado. Mantém as unidades antigas. Por exemplo, massa lá é dada em libra massa, aqui é quilograma. Comprimento lá é polegada, pé, jarda, por aí vai. Bom, Estados Unidos, meio lá, meio cá, né? Aceita, é muito ligado aos ingleses, tanto que foi colonizado pelos ingleses, né? Se não me engano. Adotou também o internacional, mas segue os ingleses também. Então, no sistema internacional, na mecânica que nós vamos usar muito aqui, nós vamos usar muito comprimento, que vai ser dado em metro, velocidade, metro por segundo, e tempo em segundo. Inicialmente é por aí. Temos que lembrar que 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos, 1 hora tem 3.600 segundos. E a velocidade é dada pela razão entre a distância percorrida e o tempo. Então a velocidade pode ser metro por segundo, centímetro por segundo, quilômetro por hora, mas veremos aí exercícios em que trabalharemos no sistema internacional e outros que, como pede em quilômetro e por hora, nós não vamos trabalhar no sistema internacional, não. Então varia. Bom, ressaltou aí na apostila um dado muito importante. 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 hora, 3.600 segundos. 3.600 dividido por 1000 dá 3,6. Para mim passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. E o inverso, se eu quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. O primeiro movimento que vamos estudar é o mais simples. Nós temos que partir do simples para ir embasando a matéria. É o movimento retilíneo uniforme. O próprio nome está falando, movimento retilíneo é um movimento em linha reta, uniforme, alguma coisa está uniforme, não muda, é constante. O que é constante?
a velocidade. Então, no MRU, a velocidade é constante. E esse móvel, ele pode transitar para a direita ou para a esquerda, numa linha reta. E chamamos de um ponto mediano de origem. A posição inicial, quando vamos estudar o movimento SO, e esse eixo chamado S, eixo das posições. Há livros que, ao invés da letra S, usa a letra X, a letra D de dado, mas a apostila aí está usando a letra S. Então quer dizer que esse móvel, que esse veículo, pode movimentar para lá e para cá? Sim. Quando ele for para a direita, o movimento é chamado de progressivo. Ele está progredindo para o mais positivo, o mais longe possível. E quando ele for para a esquerda, a velocidade terá um sinal negativo, indicando que ele está indo para a esquerda, para os mais negativos possíveis. Apenas para mim localizar o móvel dentro desse eixo, chamado eixo das posições, para que eu possa localizar o móvel em determinado tempo. Então, SO é a posição inicial. Quando eu começo a estudar o movimento, a sua velocidade é constante, demonstra-se, não vou pegar esse tempo aqui, a equação horária. O que é equação horária? A equação que você fala assim, após 15 segundos, com a velocidade tanto onde está o móvel. Usando essa equação, nós vamos descobrir. Essa é a chamada equação horária. Me dá a posição do móvel em função do tempo. Quem que muda? A posição dele, porque ele não está parado, está sempre em movimento. A posição muda, a posição final dele muda. E o tempo também passa. Esses dois alternam. A posição inicial é sempre mantida constante, não muda. E a velocidade também não muda. Se eu tiver aqui quilômetro na posição, a velocidade vai estar em quilômetro por hora. Se eu estiver aqui em metro, a velocidade deve estar em metros por segundo. Unidades compatíveis. Daí a introdução. Vamos então aos exercícios. Número 1. Eu disse o seguinte lá. É apenas para transformar para o sistema internacional. Um carro viaja 3.500 quilômetros para a América do Sul. Ele quer um sistema internacional, tem que passar para metro. 3.500 quilômetros, cada quilômetro tem 1.000 metros, multiplicando, dá 3 bilhões e 500 mil metros. Então, esse veículo viajou no velocímetro dele lá. Lógico que não marca em quilômetro, né? Tantos quilômetros e tantos metros. Se for em metro, ele viajou 3 bilhões e 500 mil metros. Pode deixar assim. Ou lembrando na notação científica, na matemática, pega-se um número entre 1 e 9, dá 3,5. Ele é maior que 1, a potência tem que ser positiva. E conta-se as casas decimais. Vezes 10 é positivo porque ele é maior que 1. A vírgula está aqui na frente dele, ó. Quantas casas caminhou para lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser escrito 3,5 vezes 10 elevado a 6 metros. Letra B. Uma bala, o cara deu um tiro lá no revólver. Tá! 360 km por hora. É muita coisa, né? 360 km por hora. Para passar para o sistema internacional, tem que ser metro por segundo. Quilômetro por hora para metro por segundo, dividido por 3,6. 360 dividido por 3,6 é como se saísse do canto da arma a 100 metros por segundo. É muita coisa. Para que o homem foi inventar é que eu não sei. Para mim não tem objetivo nenhum. Arma? Uma estação que está orbitando, letra C, em torno da Terra, ela está com altíssima velocidade. Porque, veja bem,
A rotação da Terra em torno dela é 24 horas, é um dia. Essa estação orbital leva para dar uma volta em torno da Terra 92 minutos. 92 minutos e mais um pouquinho de 1h30, né? Para a gente passar isso para segundo. Então, 92 minutos, cada minuto tem 60 segundos. 92 vezes 60, ela dá uma volta em torno da Terra a cada 5.520 segundos. Questão 2. Questão 2. É somente transformar a unidade de metro e de minuto para quilômetro e hora. Quantos metros que eu tenho aqui? 2.400 dividido por 1 quilômetro tem 1.000 metros, então é 2,4 quilômetros. E o tempo em minuto? 12 minutos. 1 minuto, 1 hora, para passar para a hora, 1 hora de quantos minutos? 60. 12 por 60, 0,2 horas. 0,2 horas equivale a 12 minutos. Porque 0,2 vezes 60 dá 12 minutos. A questão 2, resposta letra E. Questão 3. Primeira coisa que ele pede, olha, verifica as unidades do seu exercício aí, se são tão coerentes. Não estão não, porque eu estou falando de 750 metros e 180 km por hora. Eu não posso misturar metro com quilômetro. Eu tenho que transformar um para o outro, eu tenho que escolher. Ou eu passo metro para quilômetro ou quilômetro para metro. Então, primeira coisa, o que não está legal aí na informação? Ou você tem que ser atento. Eu tenho que mudar as unidades ali. Verificar as unidades se estão coerentes. E não estão. Letra B. Ele pede para transformar a velocidade para metros por segundo. É 180. 180 dividido por 3,6, 50 metros por segundo. E, já que eu tenho agora a velocidade em metro e a distância em metro, que ele falou que a distância é 750 metros, calcular o tempo para ele percorrer essa distância. A moto, né? A moto. Distância é velocidade desse tempo. Qual a distância que ele vai percorrer? 750. Qual a velocidade em metro? 50 metros por segundo. Tempo. Olha, quem multiplica o número que multiplica a incógnita vai descer para o denominador. Isso vale para física, matemática, química, biologia. 750 dividido por 50, corta esse zero com esse. 75 dividido por 5, 15 segundos. Em 15 segundos, esse motoqueiro aí percorre 750 metros. Está aí, falta na semana 1, o exercício 5, o de 4 e o 5. Vou apagar, dar uma paradinha e retorno. É vapt-vupt. Bom, continuando. Faltam o 4 e o 5. Exercício 4. Um ônibus partiu de Florianópolis para Laguna. Distância de 100 km. Com velocidade média constante. Ou seja, a velocidade não mudou em média. A velocidade média, eu somo toda a distância dividido pelo tempo total gasto. A velocidade média foi 60 km por hora. Olha bem, ele saiu de Florianópolis 13 horas e 30 minutos. Pode escrever assim também, ó. 3, 2 pontos de 30. 13 horas e 30 minutos. Não vamos alterar as unidades, porque aqui está quilômetro, aqui está quilômetro. Para que eu vou mudar? Não. Não vamos passar para o sistema internacional. Não precisa. É que é o tempo da viagem. A distância é velocidade vezes tempo. Tempo é distância dividido pela velocidade. É 100 km, 60 km por hora. Corta esse zero com esse. 10 sextos. Simplificando por 2, dividido por 2, nos dá aqui 5 terços de hora. Por que eu não fiz a conta dividindo 5 por terços? Por 3? Não vai dar exato. E a gente for trabalhar para frente, que a gente acaba resolvendo o problema. E quer saber qual horário que ele vai
chegar lá se ele saiu 13h30. Vamos passar então esse tempo que ele viajou aqui para minuto. Já que é 5 terços de hora, 1 hora tem 60 minutos. 5 vezes 60, 300. 300 por 3, ele gastou 100 minutos na viagem. Bacana, hein? Por isso que foi bom ter deixado ali a infração lá. Tá vendo? Então, ele gastou 100 minutos. Olha, 100 minutos, eu posso tirar 60 minutos e 1 hora. Me dá 1 hora mais 40 minutos. Então, vamos somar o tempo que ele saiu, mais 1 hora de viagem. Ele saiu 13h30, com mais 1 hora de viagem, 14 horas e 30 minutos. Não chegou lá ainda não, porque eu tenho mais 40 minutos aqui. Olha, mas eu vou jogar 30 aqui desses 40 para poder fazer conta exata. 40 minutos, quando eu tiro 30, sobra quantos minutos? 10 minutos. Então eu vou somar lá agora na viagem mais 30 minutos. 14h30 foi 1 hora de viagem. Mais 30 minutos me dão 15 horas da tarde. Ainda não chegou lá. 15 horas da tarde, eu tenho ainda mais 10 minutos para somar. Então seria 15 horas e 10 minutos. Pode se escrever assim? 15, 2.10. 15 horas e 10 minutos. Resposta letra A. 15 horas e 10 minutos. Ele chegou lá. Ou seja, o tempo gasto foi 100 minutos de viagem, que é 1 hora e 40, que quando somado com a hora que ele partiu, me deu 3 da tarde mais 10 minutos. 3h10 da tarde ele estava lá. 15h10. Exercício 5. Ele me deu uma equação de um movimento de um móvel. De cara, você está vendo que essa equação aí, você já conhece ela? Que trata-se de uma equação do movimento retilíneo uniforme. Aquela equação horária do sorvete. S igual a SO mais VT. Olha aqui. É a equação do sorvete. Sorvete. A posição é SO mais VT. Sorvete. Pronto. Então, qual que é a velocidade? A velocidade multiplica o tempo. Quem está multiplicando o tempo aqui? 5. Eu estou no sistema internacional. Então, é metro e segundo. É velocidade? 5 metros por segundo. Classifique o movimento. Como a equação é do MRU, movimento retilíneo uniforme, ele quer saber se ele está vindo afastando se ele está afastando da origem ou não. Vamos ver. Ele estava em qual posição? Ele estava na posição menos 2 metros. Menos 2 metros. E a velocidade é o quê? Positiva. Menos 2 metros que ele estava. Então, no eixo das posições aqui, ele estava aqui no menos 2, a posição em metro. E velocidade positiva, então ele está vindo aqui, ó, está aproximando da origem, ó. Ele estava no menos 2 metros e está aproximando da origem. Vamos corrigir isso aqui, ó. Velocidade positiva, aproximando da origem. Por que ele está aproximando? Porque a posição inicial dele era menos 2 metros. E ele está com velocidade positiva e tem que estar vindo para a direita. Se ele está vindo para a direita e estava antes da origem, ele está aproximando da origem. Letra C. Qual é a posição inicial da partícula ou do móvel? Olha, a posição inicial é o primeiro número. É menos 2. Menos 2. Sistema internacional. Posição é dada em metro, quilômetro. Aqui no caso é metro. Por último, ele quer a posição após 15 segundos. Onde é que vai estar essa partícula? É só substituir na equação horária,
que eu vou saber onde se encontra o móvel. A posição vai ser menos 2, está ali, mais 5, vezes o tempo, 15 segundos. 5 vezes 15, 75. 75 menos 2, 73 metros. Após 15 segundos, lá para frente, ele vai estar no 73 metros. Existem muitas unidades de comprimento, tempo. Por exemplo, na Inglaterra e Estados Unidos, o velocímetro dos veículos não usa quilômetro por hora, usa milha por hora. Uma milha tem 1.600 metros, 1,6 quilômetro. Então, quando você vê um filme americano, a maioria que passa no Brasil é americano, o carro está lá 100, ele não está 100 km por hora não, ele está 100 milha por hora. Milha por hora. Como uma milha é 1,6 km, ele está a 160 km por hora. Muito atento às unidades que você vê no dia a dia. Um dado interessante também é o pé do rei. A unidade padrão inglesa, um pé do rei é 12 polegadas. 12 polegadas. E uma polegada tem, que é o polegar do rei, 2,54 centímetros. Se você comprar uma trena aqui, em Itabira, tem a medida em metro, centímetro, e do outro lado tem em polegada, tá? E muitas ferramentas de corte na mecânica, você tem em milímetro e em polegada, parafuso também. Então, é muito vasto este conhecimento. Por exemplo, o navio, qual que é a velocidade do navio? É quilômetro por hora? Não. É metro por segundo? Não. A velocidade do navio é dada em nó, é uma unidade inglesa. Então, 30 nós, 35 nós. Um nó equivale a 1,85 km por hora. Então, se eu tiver 10 nós, dá 18,5 km por hora de velocidade de cruzeiro lá do navio. Daí, terminamos a primeira semana do PET 1 e vou gravar a segunda semana do PET. Falei errado. Terminamos aí a primeira semana do PET 2 e vou gravar agora a segunda semana do PET 2. Um abraço, até a próxima.